ManaCast, como é que vocês estão? Oi, gente! Meu nome é Duda. Meu nome é Yuri e hoje a gente tá aqui com um episódio super especial com uma dupla incrível Muito aqui. especial. Eles que já tiveram aqui sozinhos e agora estão juntinhos. Sejam Ana bem-vindos. e Kaique. Oi! E aí, galera? Hello, everybody! Então, gente, É isso! eu tinha que trazer meu jargão de novo, Tinha que gente. trazer, Tava né, Ana? com Tinha que saudade trazer. de me ouvir Muito falando chique. outra língua. Eu sei que vocês estavam. E hoje a gente vai ter uma brincadeirinha especial. Qual é o nome do momento mesmo? De volta ao passado. Ah, é? Momento de volta ao passado. Não é isso o momento? Não! Não. É o ManaQuestion! Não é, Question, Yuri. ManaQuestion! Verdade. Errado. Gente, foi mal, a gente É, bugou. perdão, A errei, gente foi gravou mal tanta aqui. coisa que Só confundiu pra aqui. falar que eu sei qual é o quadro, porque foi eu que criei o nome. Aí, ó. Tá vendo? Por isso. Perdoe a Mana gente. Question, tududu, tatum. E hoje no nosso Mana Question temos Ana e Kaique que vão disputar. Eu ganho. Bora lá. Vou explicar pra vocês. Eu ganho. Aqui tem perguntas de jargões de pessoas, de características. Tem também perguntas de verdadeiro ou falso da história do Manatal. Quem acertar ganha um presente que é o meu abraço. Aê! Presentão, hein? Você já ganhou. Presentão. Bora lá, Brincadeira. primeiras damas. Ok. Deixa eu fazer assim, porque eu não tenho... Ai, meu braço é curto. Ok. Ok. Vai, Agora? lê, Medo. lê, vai. Manda abraço. Quem iniciava os vídeos dando Feliz Sábado em uma língua diferente? Essa não vale. Essa não vale. Eu já estava será? prevendo Essa o não futuro. Eu estava prevendo o futuro. Quem será? Quem é? Eu acho que é uma pessoa chamada Ana Carolina. Eu também acho. Talvez, mas não tenho certeza, é? A resposta está exata. Obrigada! Obrigada, Vai, gente. Ainda Então- tem chance, Kaique. pra Kaique, Pega ficar aí. tranquilo. Eu tenho eu chances, peguei né? a melhor Você pergunta. tem Agora chance. você tá lascado. Se Kaique acertar essa, a gente vai pro desempate. Vai E errar. aí os Bem. dois vão ter que responder. Vai Bora errar. lá. De quem era esse bordão? Enfim, sextou. E nada melhor do que com Jesus. Ele vai acertar nunca. Cara, Não vai acertar. Ele não vai. deixa eu lembrar aqui. Era a Lidinha que falava isso. Se ele não souber, eu posso responder? 10. Era a Lidinha que falava isso. 9. Lidia, você tem certeza? Eu posso falar? Fala. Andrei. Certíssima verdade, é resposta! Oi. Só E pra, muito, agora só pra Kaique. dizer aqui, gente, quando ele chegou, praticamente já tinha saído, né? Então, É. a Ana... Essa dá é essa a moral graça pra de ele. você ser não só antiga, como uma pessoa que passou muito tempo velha. E agora se encerra o Momento Mana Question. Question, né? É. Question, tic-tum, tatum. Meu Deus, eu não sei de onde que ele tirou isso. E agora é com Ana e com Kaique pra contextualizar a lição dessa semana. Ok, então vamos lá, gente. Qual é o tema da lição dessa semana? Teste de humildade. Vixe. Eu acho que é um tema um pouco polêmico, digamos. Porque hoje a gente vê que as pessoas têm uma dificuldade de ser humilde, né? Tem. Inclusive, aqui dentro do Manatinho, às vezes solta um negócio de eu sou famosinho. Hein? A galera Hein? me encontra e pede pra tirar foto. Nem Mas sei assim, quem é. sem comentários, não podemos expor nomes. Mas a realidade é que nesse contexto em específico, estamos falando sobre Nabucodonosor. E a gente sabe que já teve uma história toda com Nabucodonosor, Daniel, tal. Então, ele já conhecia Deus, ele já sabia quem era Deus, ele já estava entendendo todo o rolê. Só que nesse momento específico da história, Nabucodonosor, ele havia esquecido que existia um Deus que Daniel adorava e que esse era o Deus verdadeiro. E naquele momento, ele acreditou muito no potencial do reinado dele, que era a Babilônia, querendo ou não, era um lugar muito grande, muito conhecido até hoje, né? Historicamente falando, os historiadores gostam muito de falar sobre a grandeza da Babilônia, o quanto que eles conquistaram, o quanto foi um povo rico, poderoso. Então, Nabucodonosor, como rei, via aquilo e se sentia muito orgulhoso do que ele conquistou. Só que Deus queria que ele reconhecesse novamente o valor do nosso Senhor e a quem
né, se deveria render toda a honra e toda a glória, não a Nabucodonosor, não a um reinado como a Babilônia, mas ao dono do mundo, dono do universo. Então, foi esse o contexto da história. Quer falar um pouquinho, Kaique? E ele era um cara teimoso, muito teimoso. Pensa bem comigo. Nabucodonosor, ele tirou uma galera lá de Israel, de Jerusalém, trouxe pra cá, pra Babilônia. Aí ele pegou essa galera, colocou pra serem sábios. Aí essa mesma galera falou, ó, se a gente fizer isso aqui, se alimentar dessa forma, a gente não vai ficar legal. Vamos nos alimentar de outra forma. Se alimentaram conforme o que Deus pedia. Beleza, Nabucodonosor olhou assim, eles estão mais sábios, estão mais fortes, mais bonitos, mais saudáveis. Nabucodonosor teve a primeira prova ali de que Deus é Deus. Depois teve outras ocasiões ali, Nabucodonosor colocou 3 pessoas numa fornalha, você lembra quem são essas pessoas? E apareceu um 4º homem. Nabucodonosor teve sonhos, Daniel interpretou, a todo momento só ele sendo lembrado ali, Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. E mesmo assim, o cara falava, não importa quem é esse Deus aí, eu sou melhor que ele. Ao ponto de ter que acontecer algo bem drástico em sua vida. O que foi que aconteceu? Basicamente, o sonho era uma maneira que Deus usava para falar com Nabucodonosor. Até porque, como o Kaique explicou, ele já havia tido um sonho e Daniel já o havia interpretado. E nesse momento da história, ele dá novamente outro sonho. E o mais interessante é que no livro de Daniel, só umas aspas aqui, no livro de Daniel, quando ele começa a relatar essa história de Nabucodonosor, está em primeira pessoa. Ou seja, parece que o próprio Nabucodonosor pediu para que Daniel escrevesse, né? Ele estava ditando e o Daniel escrevendo. Então, só um fato aqui bem interessante. E basicamente, qual foi esse sonho? Esse sonho que ele teve foi que uma árvore alta estava crescendo no meio da terra. E essa árvore alta chegava até o céu. Ela tinha folhas, frutos muito bonitos e que alimentavam a todo mundo. Só que chegou um dado momento em que um anjo vigia desceu do céu e disse para cortar essa árvore, destruir essa árvore. E isso está escrito lá em Daniel 4:14. Acompanhe com sua Bíblia, que diz assim: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto. Afungentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Ou seja, decepai as raízes, mas a cepa com raízes deixe na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu e a sua porção seja com animais a erva da terra. Basicamente, o que estava descrevendo? Que era para destruir aquela árvore grande que dava frutos, que lembra a Babilônia. A ideia era justamente essa. Essa árvore grande que dava bons frutos era a riqueza, a soberania da Babilônia. E quando o anjo vem e diz para derrubar, para destruir, é justamente falando sobre o poder que Deus havia sobre todo o território. E naquele momento ele pediu também para não destruir as raízes, porque em algum momento o Nabucodonosor viria a reinar novamente após o reconhecer de que Deus era soberano sobre todas as coisas. E nesse momento que o Nabucodonosor teve esse sonho, recebeu essa informação, ele precisou da interpretação, né, do Daniel, obviamente, para entender melhor. E o Daniel, com muita sabedoria, explicou o que significava esse sonho, que aquela árvore representava Nabucodonosor junto com a Babilônia, que tinha todo esse poder, e que ele teria um momento de reconhecer que Deus estava comandando todo o universo naquele instante. E, como a gente sabe, Deus é muito amoroso. Ele dá a oportunidade da gente reconhecer os nossos erros. Então, não foi imediatamente que o reino da Babilônia foi destruído. Na verdade, foi dado um tempo, e que a Bíblia nos conta que foram 12 meses, né? E 12 meses depois da revelação desse sonho, foi que Nabucodonosor, quando estava admirando a Babilônia, todas as conquistas que ele teve, falando em voz alta o quanto que era poderosa aquela nação, uma voz que vinha dos céus falou para ele que naquele instante, se ele não havia reconhecido até então a soberania de Deus, então o que havia dito na profecia iria se cumprir, iria acontecer a destruição da Babilônia e de Nabucodonosor. Então, o que aconteceu nesse momento? A Bíblia nos conta
que Nabucodonosor, ele, como havia dito na profecia, o orvalho, né, o ramo iria ficar no sereno, iria ficar com os animais. Então, já na própria profecia já dava ideia do que iria acontecer com Nabucodonosor. E naquele momento, ele ficou 7 anos andando com animais, comendo o que os animais comiam, as unhas grandes, os cabelos grandes. Basicamente, ele se tornou um enlouqueceu. animal, né? Sim. não tava mais são. E o reinado que tanto se vangloriava, que ele tanto admirava e que ele cuidou com tanto zelo, agora não valia de nada. Estava nas mãos de outras pessoas, né? De seus servos, de seus conselheiros. E é interessante que ele já sabia que em algum momento o reinado dele ia cair, né? Porque Daniel, não sei se vocês lembram, mas esse Nabucodonosor foi o mesmo que teve aquele sonho com a estátua, com várias partes, e Daniel já tinha interpretado esse sonho. Jeremias já falava também com o povo de que o reinado da Babilônia ia ser temporário, mas que ia durar um pouquinho, né? Enquanto os falsos profetas falavam que ia durar 2 anos, pouco tempo, ele falava, não vai durar somente isso, vai durar mais tempo, mas vai ser temporário. A Babilônia vai cair. E em determinado momento, Nabucodonosor deu conta disso. Porque depois de muitas coisas acontecerem, como eu falei aí, fornalha, estátua e outras coisas, ele se deu conta de que ele estava perdendo tempo. Ele já sabia que ia cair. E eu acredito que muitas das vezes ele tinha medo. Por exemplo, poxa, meu reinado vai cair, o que é que eu vou fazer? Sabe? Quando ele conheceu ao Deus, ele ficou pensando, mas e aí, o que é que eu vou fazer? Será que ele vai salvar meu reinado? Ele vai manter? E são dúvidas que vai surgindo no coração da gente, deve ter surgido também no coração de Nabucodonosor. E quando ele se tornou como um animal, eu acredito que ele ficou bem louco mesmo, né? Porque ele vivia com eles, pastava no campo e... E não foi uma coisa de um dia, foram 7 anos. 7 então, anos, ou seja, muita 7 coisa, anos né? sem um rei. Se a gente pegar uma história mais atual, né? De quando houve a época das capitanias, da conquista de território no Brasil, enfim. A gente vê que um período sem um rei, um período curto sem um rei de 1 mês, 2 meses, já era muito problemático até hoje, né? Imagine ficar Exatamente. sem presidente no país, é muito problemático. Imagine um rei de um lugar tão grande, com tantas riquezas. Uma das potências da Por época, 7 né? anos, uma das maiores potências. Era realmente assustador você imaginar o desenrolar dessa história, né? Para aquelas pessoas que estavam ali ajudando Nabucodonosor no seu reinado e agora sem ele, né? Eu acho que a palavra-chave para essa história é autoconfiança. É. A autoconfiança de Nabucodonosor fez com que ele se sentisse o suficiente. Ele sabia que Deus existia, como o Kaique falou. Ele sabia do poder de Deus, ele sabia dos planos de Deus para a Babilônia, de destruição. Mas mesmo assim, eu acho que o coração dele tava, esse deusinho, eu sou Nabucodonosor, eu sou rei da Babilônia, eu sou o cara, eu posso. Só que esse foi o ponto que Nabucodonosor errou. Ele confiou demais em si mesmo, e ao confiar demais em si mesmo, ele se colocou no lugar de Deus. E a partir do momento que você se coloca no lugar de Deus, a ponto que seu orgulho não tem como mais ceder a nenhum sonho, a visão, a nada, a profecia, a nada. A partir do momento que você se encontra nesse estado, não tem volta. E uma coisa que eu também acho muito importante, como o Yuri falou também, é que Nabucodonosor, como a lição mesmo fala, ele estava na glória de seu império. E isso muitas vezes acontece com a gente acha que nem Nabucodonosor, a gente está no momento mais, no auge, vamos dizer assim, da nossa adolescência, e a gente esquece de Deus, a gente esquece de agradecer a Ele, porque se a gente está lá, é porque Deus permitiu e Deus estava com a gente toda a nossa caminhada. E Nabucodonosor, ele esqueceu de quem Deus era, ele esqueceu da grandiosidade de Deus, e mesmo assim, Deus é tão misericordioso que deu chance pra ele, e Deus tem dado chance pra gente, todos os dias, pra gente reconhecer a grandiosidade dele e confiar nos planos dele. Verdade, uma coisa que me pega muito é o que é que a gente tá buscando como verdadeira grandeza na nossa vida. Hoje é muito comum vermos falar sobre conquistar um emprego dos sonhos, uma casa, um carro, ter uma conta com não sei tanto de dinheiro. São essas grandezas que o mundo coloca como objetivo na nossa vida, mas quando a gente carrega o nome de Cristo, quando a gente
se denomina como cristãos, a ideia é a maior grandeza que a gente pode ter é a salvação. A maior grandeza que a gente pode ter é saber que eu, através do meu testemunho, estou levando um amigo para o céu, estou fazendo com que mais pessoas se voltem para Cristo. Essa é a maior grandeza. Então, quando a gente vive, às vezes, em um mundo que coloca outros valores à frente, é difícil continuar essa jornada, mas se mantermos o nosso foco em Deus, se mantermos o nosso foco em Cristo, reconhecermos a grandeza dele em nossa vida, tudo passa a ter sentido, né? Tem uma história que eu acho que se encaixa muito no que você falou e se encaixa no dia atual, que é a história do jovem rico. Sim, O jovem com rico certeza. tava lá e aí ele pergunta a Jesus como é que eu faço pra seguir você. E aí Jesus fala, vende tudo e Me segue. segue-me. E é basicamente isso que a gente precisa hoje em dia. Não que você precise vender tudo, todos os seus bens, não. Jesus, ele queria dizer para aquele jovem que o importante para ele não estava sendo o que realmente deveria importar. Ele só conseguiria seguir Jesus se ele deixasse os bens materiais embaixo da importância de Jesus. Isso, exatamente. O que é importante em seu coração, né? Não é como se Deus impedisse o seu desenvolvimento. Não é que ele quer fazer com que você não cresça, mas que você reconheça quem deve Sim. estar em primeiro lugar. Que às vezes a gente erra nessa ordem, né, de fatores. E Nabucodonosor, ele também tinha vivido uma grande experiência com Deus, né? E nós também, a gente vive muitas experiências com Deus, mas Deus, ele não quer que a gente viva só de experiências. Deus, ele quer que a gente viva com ele. E eu percebo que tem muitos adolescentes que vivem, tipo, estão no retiro espiritual lá, sentem a presença de Deus, querem continuar a manter o foco em Deus, só que acabam se esquecendo, porque eles estão vivendo de experiências, e não é isso que Deus quer pra gente. Deus quer que a gente viva com ele, e eu acho muito importante isso. A profundidade, né, no interesse em buscar a Deus. E tem toda a questão também da comunhão. Por exemplo, uma vez eu estava com algumas pessoas, né, na classe de adolescentes, e a pessoa responsável pelo Ministério de Lar e Família na minha igreja chegou na classe e ela perguntou: quem aqui faz o culto familiar? Alguns adolescentes levantavam os braços, outros não. E aí, quando perguntaram a esse adolescente que não levantou o braço o porquê que ele não fazia o culto familiar, sabe o que ele respondeu? Como eu vou fazer algo que eu não tenho o costume de fazer? E aí perguntaram, mas você não sente falta? Ele fala, não tem como eu sentir falta de algo que eu nunca tive. Ou seja, se ele não desenvolveu a comunhão com Deus na sua casa, muito provavelmente ele não vai desenvolver em outros lugares. Porque não adianta você ouvir uma mensagem bonita e você falar, a partir de hoje, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar. Você pode sim fazer isso, mas acontece que se você não buscar em todos os lugares, infelizmente você não vai ter constância e comunhão. Talvez você seja o único adventista, o único cristão na sua casa, mas independente de tudo isso, lembre-se que você não está sozinho. A caminhada cristã não é algo fácil, mas significa que você tem alguém do seu lado. Esse alguém é Jesus, o dono do universo. Então não se preocupe se as pessoas falam mal de você, se as pessoas te colocam para baixo, se as pessoas caçoam de você. Você é importante para Deus e Ele tem planos maravilhosos para a sua vida. Lance fora todo o seu orgulho, se firme nele e faça como Nabucodonosor no final de sua vida. Ele glorificou o nome de Deus. Se liga no que diz lá no texto-chave, em Daniel capítulo 4, verso 37. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, glorifico e honro o Rei dos céus. Todos os seus atos são justos e verdadeiros, e ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Sabe, muitas das vezes a gente não lança fora nosso orgulho, mas isso é necessário para que a gente chegue mais perto de Deus e Ele chegue mais perto de nós. Porque não adianta você dizer, o Senhor é meu pastor, e seu orgulho tá lá em cima, mais acima do que as escrituras significam para você. Uma coisa muito interessante é que nesse texto, que é o texto-chave, fala sobre o Rei dos céus. Eu achei muito interessante porque Nabucodonosor, que era um rei de uma potência econômica como era a Babilônia, assumiu que Deus é o Rei dos céus, ou seja, Sim. diante de toda a criação, diante de todo mundo, ele conseguiu perceber que existia um rei muito maior do que ele, muito maior do que tudo que ele pensou que era o ápice da vida. E aquele Rei dos céus fazia questão de ter ele como filho também.
E mesmo depois de muitas coisas, né? Depois de ele ter levado o povo Com cativo, certeza. depois de ele ter feito bastante coisas, depois de ele ter lançado os servos de Deus, do Deus Altíssimo na fornalha de fogo, Deus o perdoou. Então não importa o que tenha acontecido, Deus está disposto a nos perdoar também. Basta a gente aceitar e crer nele. E seguir a Deus não significa que a gente não vai viver grandes coisas. Às vezes o plano de Deus não é o mesmo que o nosso, mas às vezes também Deus nos guia por um plano em que a gente receba grandes bênçãos, em que a gente viva grandes coisas, faça grandes coisas e que também transforme vidas através disso. Então seguir a Deus não significa que você vai levar uma vida chata. Muito pelo contrário, você vai levar uma vida grandiosa, porque você vai estar com Deus, o Rei dos Reis. Verdade. A chave pra seguir a Deus ou Jesus de verdade é perder o orgulho de ser humano. Então, a partir do momento que você perde o orgulho de, eu vou orar pra quê? Eu consigo fazer isso sozinho. A partir do momento que você perde aquele sentimento de que você é suficiente pra você mesmo e começa a ter o sentimento de que eu não consigo sem a ajuda de Deus, a partir desse momento você começa a adorar. A partir desse momento você entende que você não é suficiente pra você. Mas se você estiver com Deus, aí você vai ser suficiente. Não pra você, não pro mundo. Vai ser suficiente pra Deus. Sim. E é isso que é o bonito. Que legal, gente. Eu queria deixar só algumas perguntas, principalmente para você que está em casa. Se hoje fosse seu último dia e as pessoas tivessem que falar um pouco sobre a sua vida, um testemunho sobre o que você fez na vida delas, o que você acha que elas responderiam? De quem elas teriam a imagem? Que missão você fez na sua vida que tocou almas para que Cristo alcançasse elas? Eu acho que é muito importante a gente parar e pensar qual é a nossa marca, qual é a marca que a gente está deixando no mundo. Seja uma pessoa orgulhosa que está atrás do seu próprio objetivo, com a ganância acima de todas as coisas, ou você está levando a história de um verdadeiro cristão, de uma pessoa que confia em Deus, que ama o próximo, que respeita a sua família, que busca ter amizades saudáveis. Então, pense bem o que é que a sua rotina, o que é que a sua vida tem sido de exemplo para quem está ao seu redor e o que elas lembrariam de você se hoje fosse seu último dia. Nós somos cartas abertas, né? Nós somos cartas abertas em que as pessoas vão ler. Então, talvez a sua vida possa inspirar pessoas. Infelizmente, da mesma forma que sua vida pode inspirar pessoas para Jesus, pode inspirar pessoas a ir para longe dele. Então, lance fora todo o seu orgulho. Seja aquela pessoa que incentiva, que pergunta ao seu amigo, já leu a Bíblia hoje? Já estudou a lição? Vamos ver o vídeo do Manacast sobre a lição para poder a gente entender melhor? Seja essa pessoa. Lance fora todo o seu orgulho. Se humilhe diante de Deus, porque só Ele vai te engrandecer do jeito certo. E só Ele vai te mostrar o caminho certo em que você deve seguir. E vocês também se tornaram um grande exemplo pra gente. A vida de vocês, eu tenho certeza que vocês transformaram a vida de muitos adolescentes e têm transformado até hoje a vida de muitas pessoas. E a gente é muito grato a Deus e a vocês por isso. A gente agradece vocês que continuaram esse legado, né? Porque não adianta nada a gente fazer o trabalho e não ter pessoas para darem continuidade. É Então, verdade. obrigada a vocês por convidarem a gente também. E agora estamos encerrando o nosso episódio. Poxa, foi muito gente. Infelizmente, algum dos dois teria como orar pra gente? Quem se sentir tocado. Já entendi. Isso funciona dessa forma desde que eu conheci você, né? Sim. Pois bem, vamos orar então? Vamos. Você que está em sua casa também pode fechar os seus olhos. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito e faz por nós e ainda irá fazer. Senhor, nós hoje falamos um pouco sobre humildade, sobre Nabucodonosor, o rei em que nasceu como homem, viveu como homem, se transformou em um animal e no final da sua vida se entregou verdadeiramente a Ti e voltou a ser um homem e morreu como homem. Senhor, eu não sei como é que está a vida das pessoas que estão assistindo esse conteúdo nesse momento, mas independente do que elas tiverem feito, eu sei que o Senhor tem poder para perdoá-las e poder para poder chamá-las para mais perto de Ti. Amém. Então, Deus, ajuda essa pessoa. Eu não sei que tipo de ajuda ela precisa nesse momento, não sei como é que está a vida espiritual dela, mas eu sei que nós precisamos lançar fora todo o nosso orgulho para que a gente possa se firmar
verdadeiramente contigo. Porque não basta somente a gente ler, a gente orar. Nós precisamos mostrar para nós mesmos que o mais importante nós temos, que é o Senhor Jesus. E Deus, nos ajuda a cada dia te buscar durante as manhãs, nas primeiras horas do dia, para que a cada dia possamos desenvolver a comunhão contigo. Porque isso é o mais importante, estar em relacionamento contigo, para que assim possamos ser pessoas melhores para nós e para o mundo. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Muito Vocês obrigado são muito também. especiais, gente. Muito Ai, um obrigado beijo, também porque gente. vocês assistiram. Ah, antes de terminar, convite aqui para você que verdade, gente. não tem a assinatura da lição da Escola Sabatina. Pelo amor de Deus, assina, porque é muito bom. Vale muito a pena. Essa lição aqui é sensacional para você que quer aprender mais. E mesmo que você ache que já sabe das coisas, essa lição vai transformar a sua forma de pensar sobre alguns assuntos. Então, é muito bom para o nosso reavivamento espiritual diário. Assina, e quem assinar também vai poder fazer parte de um clube do livro, né não, tia? Esse clube do livro tá incrível, mas eu não posso falar porque é só pra quem assinar. É isso. O episódio de hoje foi esse. Um beijo. Tchau, Beijo, galera. gente. Tchau, tchau.